Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar nessa aulinha sobre a tabela de lotações, né? O que é uma lotação tributária? O nome já está dizendo, né? Ela tem finalidade específica para fins de tributação. Ela não se confunde com o conceito de estabelecimento, ela não se confunde com o conceito de centro de custo, ela não tem finalidade trabalhista, a finalidade dela é tributária. E é aí que a gente vai colocar nessa tabela, é onde a gente organiza a informação que hoje vem no FPAS e no Código de Terceiros. É na tabela de lotação, então, que está presente, não é na tabela de estabelecimento, é na tabela de lotação que está presente a informação de FPAS, ou FPAS, né, do jeito que o pessoal prefere falar, e Código de Terceiros, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho esse funcionamento, tá? Vamos lá. Todos os empregadores, independente da classificação tributária da empresa, se é 6, se é 7, se é 13, se é 99, precisam ter uma lotação, né, preenchida, porque essa lotação vai dizer qual é a composição de contribuições que vão ser calculadas com base no salário dele que está sendo informado. Então, o FPS ele é fundamental para isso, né? Então, se ele tem um FPS com clareza de que trata-se de uma agroindústria, não vai calcular a contribuição patronal sobre a folha, né? Porque o 6, você pode informar lá o código 6 de agroindústria, mas se for agroindústria de avicultura, por exemplo, é código 6, é igual a outra, só que tributa pela folha. Se for suinocultura, se for reflorestamento. Então, o código 6 sozinho não diz a informação suficiente para o social fazer o cálculo. É importante que a tabela de lotação traga a informação do FPS e o código de terceiros. Então, a grande maioria das empresas que tem só uma atividade com uma forma de tributação vai ter uma lotação, mesmo que ela tenha mais de um estabelecimento. Aí eu tenho 50 estabelecimentos, mas eu sou banco. Então, o banco é só um FPS, coloca ali uma lotação para todos, é usada para todos os estabelecimentos. Então, uma coisa não está amarrada com a outra. Mas uma agroindústria que tem tributação sobre a comercialização da produção rural, ela vai ter trabalhadores da área rural, vai ter trabalhadores da área industrial e a classificação dela faz com que ele tenha códigos de terceiros diferentes em relação a esses modelos. Então, ela vai ter duas lotações diferentes. Uma para o pessoal rural e uma para o pessoal. Mas ela tem 6 estabelecimentos, são 3 industriais e 3 rurais. Não tem problema, ela pode usar a mesma lotação rural para todos os estabelecimentos rurais e a mesma lotação industrial para todos os estabelecimentos industriais. Ok? Então, é para isso que serve a lotação. Vamos abrir um pouquinho essas informações, tá? Então, vamos lá. Os tipos de lotação tributária, a grande maioria vai ser tipo 1, tá? Classificação da atividade econômica exercida pela pessoa jurídica para fins de atividade de código FPAS, inclusive obra de construção civil própria, tal. Ok? Então, vocês vão, a maioria das agroindústrias vai informar, né? Acho que a totalidade vai informar que é tipo 1, tá? E aí vem as informações de código FPS e código terceiro que vocês vão informar. Então, vamos lá. A agroindústria de piscicultura, carcinicultura, suinocultura ou avicultura, eu estou colocando o GFIP, mas na tabela de lotação vai ser igual ao que é hoje, por isso que eu estou trazendo a correlação com o modelo atual da GFIP. Isso não vai mudar. O que vai acontecer é que você vai ter uma lotação código 1, valor da mão de obra empregada no setor de criação, FPS 787, código terceiro 01515. Você vai ter uma segunda lotação, também tipo 1, valor da mão de obra empregada no abate e na industrialização, FPS 507, código de terceiro 0079. Tá? Então, essas agroindústrias vão ter duas lotações. Uma para o setor de criação, outra para o setor de abate e industrialização. Cada um com seu FPS. Aí o trabalhador, na hora de você mandar
o trabalhador para mandar a remuneração dele, né? Que vamos falar contra-cheque. Manda o evento lá do contra-cheque, a remuneração, e aí você vai informar a lotação dele. Aí você vai dizer, a lotação dele é 1. É a lotação 1, que eu dei um código, não é o código 1, não. Né? Ou você pode botar o nome da lotação assim, criação. Então, a lotação dele é criação. E aí o E-Social, então, vai carregar o FPS 787 para calcular para ele. Aí vem um segundo trabalhador. Onde que ele trabalha? Ele trabalha no abate. Então, o FPS dele é 507. Ele vai ter que usar a lotação abate, por exemplo. Tá? E aí o E-Social vai saber direitinho, quando esse trabalhador vier na folha, como é que ele vai funcionar. Então, a informação de lotação do trabalhador tem que vir na folha. O trabalhador tem que estar alocado à lotação. E a lotação tem que corresponder à regra da lotação, qual é. Lá só vem assim, lotação 1 ou 2, ou criação, abate. E aí o E-Social sabe qual é a regra de acordo com a tabela 1020. Agora, a agroindústria de florestamento e reflorestamento não sujeita a contribuição substitutiva. Preenche uma para o setor rural, uma para o setor industrial. FPS 787 no setor rural, Código de Terceiros 515, FPS 507 no setor industrial, Código de Terceiros 0079. Então, vão ter também 2 lotações. Uma para o trabalhador que está na área rural, outra para o trabalhador que está na área industrial. E agora? Bom, agora vamos ter o FPS 744, ele não precisa de lotação. Por quê? Porque ele já está lá na classificação tributária. Ele está na classificação tributária 6. Você não preenche o FPS 744 no E-Social. Então, você vai ter 2 lotações. Né? O E-Social já vai calcular a agroindústria que está tributando para a comercialização da produção rural. E você vai ter 2 lotações. Uma para a folha de salário do setor rural, 604, que tem um código de terceiro 003, 2,7. E folha de salário do setor industrial, código 0079, de terceiros, FPS 833. Essas são quem? As agroindústrias sujeitas à contribuição substitutiva instituída pela Lei 10.256. Tá bom? Tem mais? Tem mais. Agora é quando tudo é calculado, né, junto, que são aquelas atividades que estão no artigo 110A da Instrução Normativa, que a gente vai ver lá no slide seguinte, e aí você não separa a folha de salário rural e industrial, é tudo 003, código de terceiro, 5,2%, código FPS 825, tá? O 744 não precisa informar, porque já sabe que vai calcular a receita bruta da comercialização da produção rural. Que aí estão todas as indústrias listadas aí no artigo 110A da IN, que reproduz nada mais do que o artigo 2º do Decreto-Lei 1146/70. A indústria de cana-de-açúcar, laticínios, beneficiamento de cereais, café e chamate, indústria da uva, da extração e beneficiamento de fibras vegetais, descaroçamento de algodão, extração de madeira para serraria, resina, lenha, carvão vegetal, matadouros e abatedouros de qualquer espécie. Pessoa jurídica, agroindústria, que além da atividade rural, execute serviços. Aí é mais uma lotação. Aí eu faço transporte aqui também. Serviço de transporte. Bom, nessa situação, vai trabalhar, né? Melhor dizendo, o transporte não é um bom exemplo, porque o transporte é uma atividade autônoma, né? É um serviço a terceiro que é uma atividade não autônoma, uma atividade ali dentro do empreendimento correlacionado, ele faz treinamento, ou ele faz, por exemplo, venda de sêmen, né? Ou nem venda, mas preparação, faz curso. Tem algumas outras questões aí envolvendo a prestação de serviço dentro da agroindústria, que não é uma atividade autônoma, ou seja, ela está, de alguma maneira, conectada funcionalmente à atividade agroindustrial que está lá sendo trabalhada. Aí esses trabalhadores vão ter que estar numa lotação específica com FPS 787. E aí vão tributar pela folha, inclusive a cota patronal. Jurrat, tudo normal. Por isso é importante, inclusive, que o NAI preponderante dessa atividade de terceiro está bem classificado, porque o grau de risco vai estar em função dele.
Tá? Então, a atividade de serviço dentro da agroindústria ela não está sujeita à substituição pela comercialização. Tem que separar os trabalhadores, colocar uma lotação específica, FPS, código terceiro específico, e aí 0,515 vai dar lá os 5,2% e toda a tributação. Então, o FPS está dentro da tabela de lotações fazendo esse comando de como organizar essa tributação. Tá certo? E o Senar? Vamos lá. Já que o Senar nos convidou, a gente não pode deixar de ter um pedaço importante aí para eles, né, para falar um pouquinho da contribuição do Senar. Da PJ rural, ficou claro que ela pode ser substituída pela folha. A agroindústria não, porque a agroindústria não substitui pela folha a contribuição previdenciária, então o Senar continua sendo pela comercialização da produção rural, né? Então, incidente lá, 0,25% sobre a receita bruta proveniente da produção rural. E aí vamos. A contribuição ela vai ser, se a agroindústria comprar, e aqui é importante por isso, né? Porque a agroindústria, quando ela tem só a sua produção própria, está tranquilo. Agora, quando ela tem a sua produção própria e de terceiros, e esses terceiros são produtores rurais, pessoas físicas, eu quis trazer uma coisa aqui relacionada ao Senar, nessa obrigatoriedade que o adquirente, a agroindústria, tem pela retenção. Então, vamos supor que o produtor rural, pessoa física, ele optou por fazer a tributação dele pela folha de pagamento. Ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Mas ele só pode fazer isso para a contribuição previdenciária. Para o Senar, ele não pode fazer. Então, continua a regra de quando o adquirente é pessoa jurídica e compra de produtor pessoa física, mesmo que o produtor tenha optado pela folha de pagamento, o Senar precisa ser recolhido, retido e recolhido pelo adquirente PJ. Ok? Importante regramento esse, tá? Que é decorrente aí das alterações da Lei 3.606 de 2018. Tá bom? Então, o dispositivo foi mantido, foi reforçado pela Lei 13.606, que o dispositivo traz o quê? Traz um instituto da subrrogação para o Senar, né? Então, fica na condição subrrogado o adquirente que adquire produtos rurais de produtor rural pessoa física, mesmo que este opte por contribuir sobre a folha de pagamentos. O Senar não faz isso. E hoje ele faz esse recolhimento, uma GPS avulsa, no código 2615, né? E com esse social, esse tema não será problema no evento que trata disso na FDREINF, evento 2055, que a gente vai falar também, tá certo? Ok? Então, é isso, gente. Em relação à tabela de lotações, o cenário ele é calculado lá como sendo mais um dos terceiros, né? Ele vai ser calculado lá. Quando você está falando da incidência dele sobre a folha, quando a gente está falando da incidência dele sobre a comercialização da produção rural, aí o cenário é calculado diretamente pelo social com a classificação tributária. Não tem mais o FPS 744, a necessidade de informar ele como lotação. E isso ele vai desaguar lá na DCTF Web, na totalização de social e na DCTF Web para fins de declaração e recolhimento em DARF. Ok? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre tabela de processos administrativos judiciais, que é uma novidade importante também da social, que é como tratar os débitos que estão com suspensão judicial, né, que estão sendo discutidos judicialmente. Fundo rural, então, tem muitas ações, tem uma ação de agroindústria de fundo rural aí grande, né, que está com repercussão geral, mas ainda não está julgada. Então, tem empresa que tem eliminado, tem empresa que não entrou, que está aguardando. Então, tudo isso é informado aqui na tabela de processos S1070, tá certo? Então, até já, pessoal. Aquele abraço.